Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Já que vamos falar de missões estaduais e missões no contexto geral, eu quero falar então nesta noite sobre igreja como um elemento transformador na comunidade e na história também. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Nosso Deus, nós recebemos a Tua palavra nesta noite como um presente do Senhor, e queremos, ó Deus, que esta palavra possa encher o nosso coração de expectativas, com aquelas expectativas que estão no Teu coração, ó Deus, de que nós como igreja cumpramos o nosso papel no meio de uma geração perversa, de uma geração corrompida, que nós sejamos o referencial em Cristo Jesus como povo do Senhor. Que o nosso coração esteja atento para receber toda a Tua palavra nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, falando na igreja como um elemento de mudança, a igreja como elemento de transformação na sociedade, transformação na história, algumas coisas precisam ficar claras para nós nesta noite a respeito desse chamado, dessa ordenança de Jesus. Isso é uma ordenança para que nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, sejamos sal da terra e luz do mundo. Algumas coisas precisam ficar claras. A primeira delas é que igreja e mundo são essencialmente diferentes um do outro. Se a Bíblia nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo, é porque existe uma diferença básica, essencial, entre igreja e mundo. E a diferença é tão grande que se a igreja não consegue influenciar o mundo influencia a igreja. Quando a igreja não cumpre o seu papel de sal da terra e luz do mundo, o mundo adentra na igreja e coloca as suas condições, os seus modismos, a sua influência sobre a igreja. Então a igreja é chamada do mundo. A igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. A igreja tem origem nos céus. A igreja é celestial. A igreja pertence à família de Deus. A igreja é a única instituição que vai permanecer. Todas as demais instituições se perderão pelo uso. Um dia não terá mais escolas, um dia não terá mais empresas, um dia não terá mais templos, mas a igreja, que é a reunião do povo, permanecerá na eternidade com Cristo. Um dia não teremos mais política, não teremos mais o lazer, não teremos uma série de coisas que há nesse mundo. Tudo perecerá pelo uso e só a igreja prevalecerá. Só a igreja permanecerá. A igreja então só será relevante quando ela entender que ela é totalmente diferente do mundo. A igreja só pode ser importante, exercer papel
de influência no mundo quando ela não se mistura, no sentido de praticar as mesmas práticas que o mundo pratica. Viver o mesmo estilo de vida que o mundo vive. A amizade da igreja com o mundo é um desastre para a igreja. A Bíblia diz que todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. De que lado você está? Como parte, como pertencente à família de Deus, de que lado você está? Você é mais amigo do mundo ou você é mais pertencente da família de Deus? É lógico que estamos falando de mundo, estamos falando do sistema do mundo, do sistema perverso. Não temos como fugir do mundo, nós moramos nele. Enquanto Deus permitir, nós moramos nele. Quando se fala de mundo, precisamos entender que é o sistema de mundo que nós vivemos, esse tipo de mundo de corrupção, de maldade, de violência, de imoralidade, de trapaças, de egoísmo, de vaidades, de ganância. Quando falamos do mundo, estamos falando dessas coisas, e que a igreja deve se distanciar dessas coisas. E quando a igreja tenta imitar o mundo para atrair o mundo, irmãos, aí a tragédia fica maior ainda. A igreja tenta copiar algumas coisas. Aí um irmão lá, um cantor, por exemplo, ele não tem uma intimidade com o Espírito Santo para pedir o Espírito Santo para poder dar a ele uma letra, uma canção, dar a ele uma musicalidade de uma letra que ele acha que foi Deus que lhe deu. E aí ele então tem que pegar uma música do Roberto Carlos e colocar uma letra evangélica, supostamente evangélica. Nós não precisamos da inspiração do Roberto Carlos. A igreja precisa da inspiração do Espírito Santo de Deus. E assim por diante, tantas outras canções, irmãos. Tantas outras, estou falando apenas de canções. E a moda? Definitivamente a moda não foi feita para crentes. Então se você quiser seguir modismo da roupa, por exemplo, você não vai seguir padrões bíblicos. Você vai seguir padrões do mundo. O que esses estilistas, em grande parte deles afeminados, estão determinando para a sociedade em que nós estão ditando as regras para a sociedade em que nós vivemos. Então devemos tomar muito cuidado. Você vai lá, cada época, né, é um tipo de vestimenta que se deve usar e as pessoas não têm noção, não têm. Bom, certo dia alguém me perguntou, não me lembro quem, mas alguém me perguntou assim: mas por que eu não posso ir de bermuda para a igreja? De short? Falei, então se você experimentar entrar na delegacia e no fórum de short, se você conseguir entrar lá, eu vou deixar você entrar aqui também. Vai lá, entra na empresa, vai lá na Peran trabalhar de short, de bermuda. Depois você vem entrar na igreja de short. Cada coisa no seu devido lugar. Então as pessoas perderam um certo senso de noção de determinadas coisas. Eu não me lembro quem, alguém me perguntou essa semana sobre isso, e eu tive que ser bem duro, bem incisivo nessa palavra. A igreja, irmãos, para entender o seu papel transformador na sociedade, ela precisa exercer um papel que restringe a corrupção que há no mundo. Tem que exercer o seu papel. E para isso a Bíblia chama a igreja de sal da terra e luz do mundo. A igreja é o sal da terra. O sal, nós sabemos que ele é utilizado até hoje no mundo inteiro como elemento para poder impedir que os alimentos entrem em corrupção, em deterioração. Para que os alimentos não sejam deteriorados, não entrem em decomposição, se utiliza o sal. O que Jesus quis dizer com isso então, amado? Quando chama você e eu de sal da terra? Que a geração, a sociedade está corrompida e que nós, com aquilo que nós temos, que Deus tem nos dado, com a sua palavra, que nós devemos ser esse elemento que vai salgar,
que vai fazer diferença, que vai impedir a corrupção. Mas se a corrupção entrar dentro da igreja, com que nós vamos salgar? Se o sal perder o seu sabor, a Bíblia diz que ele não serve para nada. Se a igreja não consegue exercer o seu papel na sociedade, para que ela existe? Existir uma igreja só por existir, só por ajuntamento de pessoas, não faz o menor sentido. Nós existimos para fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Então, a igreja como sal da terra coíbe a decomposição, ela preserva da corrupção. Mas mais do que isso, ela dá sabor. A igreja dá sabor ao mundo. O mundo precisa entender que a presença da igreja faz o mundo ser melhor. Muita gente entende a igreja como um elemento de constrangimento. Muita gente entende a igreja como elemento de castração, de alegria e de felicidade. Muita gente pensa que o evangelho é um desmancha-prazeres. Mas na verdade, a igreja precisa dar sabor e cor. A gente precisa ver sabor e cor na sua vida, porque está chamando você também para ser luz do mundo. Um monte de crente desanimado, frio, vazios, não pode dar cor e nem sabor ao mundo em que nós vivemos. Mesmo naqueles dias nublados e tristes, a igreja precisa brilhar como a luz do sol ao meio-dia. E as pessoas vejam, como diz o texto sagrado, no verso 16, vejam as nossas boas obras, vejam o que Deus está fazendo em nós e através de nós, e glorifiquem a Deus. Verdadeiramente eles são filhos de Deus, verdadeiramente aquela igreja é uma igreja de Deus, é o povo de Deus que está ali, as ações deles, as palavras deles, as atitudes deles, os pensamentos deles, a comunhão deles, de fato refletem o reino que eles propõem anunciar. De fato propaga o evangelho que eles receberam desse Jesus e desse Senhor. E a ideia me fez lembrar aqui do reverendo Ludgero, no final da sua mensagem domingo passado, dizendo: estou pondo só sal na boca de vocês. Você sabe para que é isso, né? Para dar vontade de beber mais. Não água, mas beber da palavra de Deus. A igreja no mundo também precisava ser de abrir nas pessoas que estão ao nosso redor essa vontade, provocar a sede das pessoas pela presença de Deus. As pessoas estão sendo mais atraídas pelas coisas que Deus pode fazer do que pelas coisas que Deus é. Infelizmente, esse é o evangelho tão mascarado que estamos vivendo em nossos dias. Sem a presença da igreja no mundo, sem vida, sem cor, um lugar insuportável para viver. Eu estava dizendo para os meus alunos essa semana lá no bairro Namora, olha, falando sobre os 10 mandamentos para eles, dizendo: olha, Deus nos deu os 10 mandamentos para a nossa felicidade, para regular a vida do homem em sociedade, regular os relacionamentos do homem com Deus e do homem com seu próximo, e isso para o nosso bem. Parece que no primeiro momento a gente pensa que são mandamentos para nos restringir, mas são palavras de libertação, porque Deus sabe o prejuízo que é para uma sociedade que vive sem leis, sem mandamentos, sem observar os ensinamentos das Escrituras Sagradas. A igreja é e precisa ser o grande freio moral para essa sociedade corrompida em que nós vivemos. Uma outra coisa importante, irmãos, a destacar é que a igreja exerce um papel positivo
de transformação. Nós falamos que ela desenvolve um papel de conservação, mas ela desenvolve um papel também de transformação. Porque o chamado é para ser luz do mundo. E a luz é símbolo da verdade. A ideia é que a Bíblia dá que quando chega a luz, as coisas se esclarecem. E não tem maior esclarecimento que pode trazer para alguém do que trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a única chance para esse mundo. A luz também simboliza pureza, porque onde a luz chega, ela mostra os defeitos. Hoje os pintores mais modernos, por exemplo, gostam de pintar à noite com uma luz, ou num ambiente fechado com uma luz, para poder já ir tirando todos os defeitos que podem ser vistos em outro momento em que for resplandecido a luz naquele lugar. E tantas outras coisas que a luz traz à tona. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E não vinha para a luz porque não queria que as suas obras fossem manifestas. Mas aqueles que andam na luz querem vir para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a igreja, como elemento de transformação no mundo, precisa trazer todo esse símbolo de pureza, todo esse símbolo de verdade. A luz também simboliza a vida. Por isso, em alguns momentos, Jesus se intitula a si mesmo como a luz da vida, ou a luz do mundo. João Batista, quando anunciou Jesus ao mundo, disse que ele não era a luz, mas que ele era anunciador da luz que haveria de vir sobre a terra e daria vida aos homens. No capítulo 1 do Evangelho de João, luz também significa indicação da estrada. Você, com a luz, você descobre o caminho que você deve seguir. E luz também significa aquecimento. No mundo frio, frio de relacionamentos, frio de sentido existencial, moral, familiar. No mundo tão gelado nos relacionamentos, a igreja precisa ser esse ambiente acolhedor e aquecedor das relações interpessoais. E, por fim, gerar a vida na vida das pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Quando a igreja deixa de ser um agente de transformação, irmãos, muitas coisas terríveis podem acontecer. Quando a igreja deixa de estar presente na história. E quando é que acontece isso? Em primeiro lugar, acontece quando a igreja confunde o evangelho com um mero comportamento legalista. Quando a igreja resume o seu evangelho apenas em aquilo que pode ou não pode fazer. A igreja, então, está sendo reducionista, fazendo um evangelho medíocre, no nível daquilo que pode ou não pode fazer. Não é apenas uma mudança de fachada. O evangelho não é a mudança de verniz. O evangelho não é um produzir de crentes em séries. Um monte de soldadinho de chumbo falando tudo a mesma coisa. Não é usar a mesma roupa, o mesmo cabelo. Isso não é evangelho. Isso não é ser igreja. As pessoas confundem uniformidade com unidade. Não é ser tudo igual. É ser unidos apesar da diferença que temos de pensamentos, de opiniões, para que nessa unidade o nosso comportamento seja adequado
ao evangelho que nós abraçamos. Muita gente fica preocupada só com o exterior. É lógico que o padrão bíblico é decência e ordem. O padrão bíblico é modéstia. Na fala, na roupa, no trato com as pessoas. É a modéstia que é a palavra de ordem. Não é o pastor, não é a igreja que tem que dizer para você: a sua saia tem que ser 5 metros abaixo do joelho. 5 centímetros abaixo do joelho. Não é a igreja que vai falar isso para você. Não é o pastor. É a sua relação, a sua intimidade com Cristo que vai dizer isso para você. É lógico que na caminhada como igreja, em algum momento, se alguém não liga o desconfiômetro, né? A gente tem que chegar despistadamente nessa pessoa e dizer: olha, meu irmão, não está adequado. Não precisaria de te dizer isso, mas eu estou vendo que a sua intimidade está pouca com o Pai. Porque o padrão, já disse isso algumas vezes, o padrão é você chegar diante do espelho, antes de perguntar para qualquer outra pessoa, é dizer ao Espírito Santo: essa roupa, esse brinco, esse cabelo, essa calça, essa bermuda, esse comportamento que eu estou tendo lá no trabalho, essa fala minha, essas piadas que eu conto, as mensagens que eu recebo, que eu mando, são comportamentos cristãos ou não? São aprovados pelo Espírito Santo ou não? Isso é entre você e Deus. É o seu relacionamento com Ele. Não é uma igreja que vai te dar posições legalistas para você obedecer só pela força da lei. Mas você deve obedecer pelo amadurecimento da sua vida espiritual. Há coisas na vida que eu posso, mas não preciso. Há coisas na vida que eu posso, mas não devo. A Bíblia diz isso, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Paulo foi dando uma sequência a ponto de chegar ao seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Quando você é dominado por qualquer coisa, passa a ser o seu vício. E o vício é pecado, em qualquer coisa. Tanto que a gente diz, eu ensinei para os meninos lá, eles ficaram vibrando, né? Quando eu falei a primeira coisa, falei: trabalhar demais é pecado. A moçada deu pulo lá na sala de aula. Falei: mas ficar à toa demais também é pecado. Que você trabalha demais, você se torna escravo do trabalho. Nós não podemos ser escravos de nenhuma outra coisa, nenhum outro ser, a não ser de Cristo. Mas se você trabalha de menos, você é preguiçoso. E a preguiça é pecado. A preguiça é pecado. Então as pessoas às vezes não têm um ponto de equilíbrio nesse aspecto aí. Tem gente que leva o legalismo tão a sério, né, que precisa de perguntar para o pastor, né? Se pode usar um cabelo, pode pintar, passar óleo, ir na praia, ir na piscina, usar brinco e etc. Eu vi contar de um pastor lá no Espírito Santo que conseguiu fazer com que a sua filha suicidasse. O pastor, a filha cortou o cabelo, curtinho. Queria ter um corte diferente do cabelo. E o pai pegou, então, em falta de saber, deu uma surra terrível na filha. E a filha ficou tão desgostosa de ter tomado aquela surra que suicidou. Culpa do pai dela. Lá no Espírito Santo. Que coisa, que tragédia para a igreja, quando a igreja então leva
coloca o legalismo acima dos princípios bíblicos, acima da maturidade que o cristão deveria ter. A igreja não consegue ser elemento de transformação no mundo quando ela confunde o evangelho com o platonismo cristão. Porque Platão, filósofo, quis divorciar o material do espiritual. E tem gente que consegue e acha que consegue viver uma vida dupla. Acha que o seu trabalho é secular, que espiritual é só a sua vida na igreja. Eu quero dizer que tanto Platão quanto qualquer outra pessoa que pensa dessa forma está equivocada, irmãos. A recomendação da Bíblia é clara: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Se você trabalha, se você estuda, se você descansa, se você faz qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. Então tudo é espiritual. Você não tem uma vida desassociada. Até porque Deus não nos vê como... hoje eu estou vendo você só como corpo. Hoje eu estou vendo você só como alma, ou só como espírito. Não, Deus nos olha e vê como um todo. Essa divisão que nós fazemos do homem como corpo, alma e espírito é apenas uma divisão didática. A gente nos entender como ser humano, como pessoa. Mas Deus não nos olha e nos vê como pessoas partidas. Assim também como nós olhamos para Deus como trindade, é a nossa maneira de compreender a manifestação de Deus. Deus é um ser integral, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo em integralidade. Nós também, Deus nos olha como seres integrais. Não dá para dizer que eu aqui sou uma coisa na igreja e posso ser outra coisa em outro lugar. Aqui na igreja deveria ser o lugar mais difícil para você ser crente. Para que você tivesse experiência para ser o crente que você precisa ser. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você for. Então a igreja não conseguirá ser esse elemento de transformação se ela divorciar o material do espiritual. Se a igreja não conseguir fazer a interligação entre material e espiritual, sendo tudo espiritual, ela então, quando tiver, vai fazer como o apóstolo Pedro, que Paulo teve que resistir duramente ao apóstolo Pedro. Lembra da história do apóstolo Pedro? Em Gálatas, o apóstolo Paulo repreende o apóstolo Pedro. Por quê? Quando ele estava com os judeus, ele se comportava como judeu. Quando ele estava com os mundanos, se comportava como os mundanos. É o crente camaleão, né? Do jeito que está, ele se mistura do jeito que tiver. Outro dia alguém estava preocupado. Alguém preocupado se a cervejinha, se a farra dele era coisa ruim ou não. Aí uma pessoa que se diz evangélica disse para a pessoa assim: olha, o que importa é ser feliz. E ser feliz não é pecado. Que decepção para mim ouvir aquilo de um evangélico. Quando um ímpio estava com dúvidas, o evangelho tinha uma certeza que podia pecar o que fosse, que o importante é ser feliz. O próprio ímpio estava em dúvida, mas o evangélico tinha certeza de que o crente podia fazer o que quisesse e ficava por isso mesmo, porque a felicidade conta mais. Eu tive que intervir e disse para ele: você está equivocado, meu amigo. A verdade está acima da felicidade. Porque não há felicidade verdadeira vivendo na mentira. Felicidade verdadeira só encontra na verdade, que é Cristo Jesus. Então deve ser assim o nosso comportamento, irmão, não divorciando. Né? Esse tipo de comportamento de divorciar é que levou à licenciosidade, à libertinagem, de achar que pode viver, que pode fazer o que bem entende e que nada acontece. Então a igreja precisa tirar esse conceito de que existe esse divórcio entre material e espiritual. A sua vida é toda espiritual. Se você joga futebol para a glória de Deus.
Se você não joga futebol, você não joga também para a glória de Deus. Se você gosta de churrasco, como carne, você faz isso para a glória de Deus. Se você também não gosta, é vegetariano, é para a glória de Deus também. Se você guarda um dia, guarda 2 para poder dedicar a Deus, é para a glória de Deus. Não importa o dia da semana que você guarda. Se é quarta, se é domingo, se é sábado. É para a glória de Deus que deve ser feito isso. Se você trabalha, deve trabalhar para a glória de Deus. E quando estiver descansando, também faça isso para a glória de Deus. Porque essa é a recomendação que nós temos da palavra do Senhor. Como é que a igreja vai ser sal da terra? Vai ser luz do mundo? Se na hora que ela tem que ser sal da terra, luz do mundo, ela está lá como o mundo. Porque ela não precisa ser espiritual lá no trabalho. Eu tenho muitos alunos evangélicos e têm comportamentos equivocados na sala de aula. E eles ficam meio abismados comigo. Eu digo para eles, não adianta ser um anjo na igreja e um demônio na escola. Tem muita gente que é assim, na igreja é um santo, mas chega em casa, é uma peste. Inferniza a vida das pessoas de casa. De que adianta isso? Já dizia aquele famoso compositor, né, Geraldo Vandré, né, eu acho que é Geraldo Vandré, se não estou enganado. O que adianta ir na igreja, rezar e fazer tudo errado? Lembra a música antiga que falava isso aí? Parece que o cara era até crente, né, pra falar um negócio desse, né? O que adianta fazer as coisas tudo errado? Vai na igreja para fazer certo e volta e faz tudo errado. Na vida e na comunhão com as pessoas. Então a igreja não vai conseguir impor sua diferença. A igreja também não fará diferença no mundo, irmãos, quando ela confunde evangelho com cristianismo, como se fosse um clube fechado, um gueto, onde só determinadas pessoas podem participar, podem se adentrar, um evangelho que se isola das pessoas. E tem muita gente também que não tem uma compreensão clara. Quando se fala que a igreja não pode misturar com o mundo, ela não conversa com ninguém, não tem amizade com ninguém, não vai na casa de ninguém. Tem gente que até hoje tem dúvida se vai numa festa de aniversário, se vai numa festa de casamento, se vai numa festa de batizado. Pô, o problema não é se você vai, é o que você faz. Consagre tudo ao Senhor. Então, às vezes, pessoas deixam na própria família a oportunidade de escaparem, de demonstrar o verdadeiro amor de Deus às pessoas. Pessoas que não se apresentam, não se inserem, não se envolvem, não se misturam. A ideia mais equivocada de separação do mundo foi na Idade Média, quando o catolicismo criou os mosteiros, os conventos. Achava que a maneira que tinha, né? E alguns monges hoje, budistas e de outras religiões orientais, acham que o segredo é se isolar da sociedade, para manter a concentração. Cada um na sua, respeitando as religiões de todo mundo, né? Mas não é para isso que Deus está dizendo para você estar no mundo e viver no mundo. É para você manter a amizade com as pessoas, influenciando-as pelo evangelho que você recebeu de Cristo Jesus, e não sendo influenciado pelos valores desse mundo. Outra coisa que a igreja não consegue exercer o seu papel no mundo é quando a igreja mistura o evangelho com misticismo religioso. O que a gente vê hoje, irmãos, eu estava vendo um pregador falando que há uma pagelância indígena. Eu até assustei quando ouvi essa expressão. Uma mistura de rituais indígenas no meio da igreja. Eu fiquei assustado quando ouvi aquela expressão, nunca tinha ouvido aquela expressão. E o misticismo é muito grande, é muito passe, é muita magia, é muita coisa acontecendo. Muito ritual. O evangelho é simples, as pessoas complicam o evangelho. Perderam a simplicidade do evangelho, essa que é a verdade. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz que deveríamos nos precaver, nos livrar daqueles que fizeram
tentam nos apartar da simplicidade do Evangelho. E o Brasil, os brasileiros são místicos por natureza, né? O brasileiro gosta de misticismo. O brasileiro acredita em qualquer coisa, até em Papai Noel. O brasileiro acredita em tudo. O que o brasileiro menos acredita, sabe o que é? No trabalho. O que o brasileiro menos acredita é no trabalho. Mas no restante, tudo que for místico, que não tem que exercer nenhum tipo de esforço, o brasileiro acredita com muita facilidade. Nós somos uma mistura de povos, uma mistura de raças. Trouxeram da África principalmente, né, a herança dos cultos afros brasileiros. Trouxe para dentro da igreja muitas coisas, muitas influências. E tem gente que não consegue achar que está num culto, que está sentindo a presença de Deus, se não estiver pulando, dançando, recebendo um monte de coisa, um monte de passe. Eu estava conversando hoje com um presbítero da Assembleia de Deus, e ele estava dizendo assim, olha, tinha um pregador na igreja, estava ouvindo uma pregação dele. Ele estava pregando normalmente, tranquilo, suave. E eu cutuquei um irmão do meu lado, ele dizendo, se aquele pregador começar a aumentar a voz e dar uns 2 tapas no púlpito, o povo também pula no banco. Parece que era uma chavinha que liga e desliga, né? E foi o que aconteceu, ele disse. As pessoas estão programadas para o misticismo, para o sensacionalismo. Não estão preparadas para ouvir a verdade, para refletir, para meditar. E por isso, todas essas coisas místicas, muitas igrejas chamadas evangélicas, traz o misticismo na sua forma mais tosca possível para dentro da igreja. Vale de sal, lencinho consagrado, óleo ungido, pedaço da cruz de Cristo. Até hoje eles ainda vendem pedaço da cruz de Cristo. E o que mais me admira não é eles venderem a cruz, o pedaço da cruz. É ter gente que compra. O cara vai lá e fala que está vendendo água do Jordão. Tem gente que compra. Óleo que foi ungido no Monte Sinai. Tem gente que vai lá e compra. Nem sabe se foi. E mesmo que fosse, não tem o menor sentido. Nós precisamos. Um dia uma pessoa me chamou para ir na casa dela orar. E eu fui lá para orar. Aí a pessoa me perguntou, você trouxe o óleo? Eu falei, não, eu trouxe só a oração e a palavra. Ele disse, você não leva mal não, você podia voltar outro dia? Ela preferiu esperar o dia que eu tivesse um óleo e do que receber uma oração e uma leitura da Bíblia. Outro dia uma pessoa me disse, olha, pega um óleo aí, unge, dá para as mulheres da igreja, ungir seu marido antes de sair para o trabalho, para ele não traí-las. Olha, para o marido não trair a mulher, ele tem que ter vergonha na cara, só isso. Não precisa de unção de óleo sobre ele. É simples o evangelho. E vice-versa. Tem um camarada que a carteira dele está toda manchada de óleo, de tanto ungir a carteira com óleo, para arrumar um emprego e está desempregado até hoje. É terrível, irmãos. Isso é misticismo, não tem nada a ver com o evangelho. Como é que a igreja vai ser esse elemento de transformação na sociedade se ela não consegue enxergar isso? Se a doutrina que ela tem está sem vida, as pessoas não conhecem a palavra de Deus, mas não reagem à palavra de Deus. Nós temos pelo menos o dobro ou o triplo de pessoas que temos aqui hoje, essa noite, de pessoas que congregam nessa igreja. Eu fico pensando onde é que estão as outras pessoas? Fazendo o que num dia como esse? Dedicado e consagrado ao Senhor. Exceto quem está doente, viajando, trabalhando, não tem outra justificativa para que alguém deixe de um culto, uma oportunidade como essa de cultuar ao Senhor. Há muitas pessoas que são ortodoxas de cabeça. O que quer dizer isso? Tem a doutrina correta na cabeça, mas são hereges na conduta. Sabe o que é certo, mas não pratica, não adianta nada. Saber o que é certo e não praticar.
defende doutrinas certas, mas vive uma vida errada. De que adianta fazer isso? São zelosos de tradições da igreja, mas vive na prática do pecado. É uma incoerência da vida cristã. Com um comportamento como esse, como a igreja vai ser luz e ser agente de transformação? Então a igreja vai ser luz e agente de transformação no mundo quando ela conseguir viver como luzeiro no mundo. Quando ela conseguir anunciar o evangelho com senso de urgência. Falei agora há pouco que nós estamos numa campanha de missões. E missões só pode ser entendida, só pode ser pregada, só pode ser vivida se for dentro do senso da urgência. Porque o chamado é para agora, é para hoje. Fazer missões é uma necessidade constante da igreja. Uma igreja que não faz missões, ela não cresce. Porque ela deve crescer para fora ao mesmo tempo que cresce para dentro. Se ela não cresce para fora, ela não tem condições de crescer para dentro. Muitas vezes as nossas falhas estão no fato de não conseguirmos colocar o evangelho em prática com a urgência que deve ser colocado em nossos dias. A igreja pode ser elemento de transformação quando ela usa todos os meios legítimos para alcançar o maior número de pessoas para o reino de Deus. A gente precisa alcançar os bêbados, precisa vencer o preconceito racial, o preconceito cultural, religioso. Jesus buscou adoradores entre os adoradores que adoravam no Monte Gerizim, os samaritanos. Encontrou uma mulher e encontrou um monte de outras pessoas que vieram através dessa mulher para serem os verdadeiros adoradores que o Pai estava à procura. Nos lugares mais improváveis possíveis, Deus suscita adoradores. Por isso nós não devemos ter preconceitos morais. Olha, Jesus relacionou com uma mulher que já tinha 5 casamentos desfeitos e chamou essa mulher para a salvação. Hoje uma pessoa divorciada, muitas vezes ela é jogada para escanteio em muitas igrejas. Muitas igrejas acabam não estendendo a mão, da mesma forma como Jesus estendeu a mão para a mulher samaritana. Jesus usou vários métodos para alcançar o maior número possível de pessoas. Só como evangelização pessoal. Nos evangelhos, Jesus evangelizou 35 pessoas de maneira individual. Ele fez evangelismo coletivo, muitas vezes com seus discípulos. Mas a 35 pessoas nos seus 3 anos de ministério, ele abordou diretamente com a palavra de Deus. Se Jesus é o nosso exemplo e queremos ser seus imitadores, a quantas pessoas nós temos abordado diretamente com o evangelho? Para quantas pessoas você aborda durante a semana, de um domingo ao outro? Para quantas pessoas você fala de Jesus? Você mostra o Jesus que habita em você. Se a gente não fizer a obra do Senhor, irmão, vamos continuar do mesmo jeito. Com bancos vazios, com o desânimo dos irmãos. Se a gente não estiver conquistando no dia a dia, essa tarefa não é de missionários que têm chamados específicos. Não é de pastores, é para todo crente. A grande comissão é para todo crente. Mateus 28, 19 e 20 é para todo crente. Não é para uma elite espiritual, não é para um grupo de pessoas. É para toda a igreja. Porque um dia a Bíblia diz que nós daremos conta ao Senhor das almas que Ele colocou em nossas mãos para nós alcançarmos com o Evangelho. Nós evangelizamos pessoalmente, evangelismo de massa, evangelizamos através do ensino, evangelizamos através do serviço que prestamos aos outros, evangelizamos nos lares com os pequenos grupos, evangelizamos quando defendemos o Evangelho, evangelizamos usando os meios de comunicação. Nós temos várias maneiras de trabalhar, da igreja exercer influência no mundo em que nós vivemos.
e de fazer missões. A igreja precisa ser esse braço estendido na sociedade para praticar o bem e para anunciar a verdade. Não basta só praticar o bem também, é praticar o bem e anunciar a verdade. Deus nos chama, amados, então, para sermos esse luzeiro, esse povo, para ser sal da terra, luz do mundo, para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Mas não é para a nossa glória pessoal, é para a glória de Deus. Amém? E assim glorifique o vosso Pai que está nos céus, diz a palavra do Senhor. E então, se a igreja assim se comportar, a igreja pode entender que pode fazer muito mais pela transformação do seu bairro, da sua família, da sua cidade, influenciar o nosso estado, o nosso país. O que a sua família diz sobre você? O que a sua família diz sobre a sua igreja? O que os seus vizinhos falam de você? O que os seus vizinhos falam da sua igreja? O que seus colegas de escola falam de você e da sua igreja? O que os seus colegas de trabalho falam de você e da sua igreja? Ou não estão falando nada, você não está exercendo nenhum tipo de influência, a ponto de fazer qualquer tipo de comentário. É preciso que as pessoas queiram conhecer melhor você, conhecer melhor a sua igreja, conhecer melhor o Deus que você serve. Assim você será sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra nesta noite. O grande desafio que é ser igreja como elemento de transformação na sociedade, ó Pai. Os desafios são tão grandes e nós estamos deixando tanto a desejar, somos tão aquém dos verdadeiros compromissos com o Evangelho, ó Pai, e com a sociedade em que nós vivemos, que nós queremos pedir ao Senhor que nos perdoe por não sermos sal da terra como deveríamos ser, luz do mundo como deveríamos brilhar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a fazer diferença nessa semana, na vida de muitas pessoas, para a glória do Teu nome, ó Pai. Pai, ajuda a Tua igreja a cumprir a sua missão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.